Então, galera, né? Essa live é uma iniciativa de um projeto, né? Onde eu estou fazendo um trabalho de visibilidade, né? E um trabalho de retorno também, em reconhecimento a todas as pessoas, né? Que de alguma forma contribuiu, né? Para as minhas conquistas e para a minha última conquista, né? Que é ocupar o espaço de pré-candidata a vereadora. Né? Então, são pessoas que, de alguma forma, me fortaleceram, me incentivaram, me fortaleceram. E essas pessoas, né, precisam também de visibilidade, de reconhecimento, de incentivo, porque essas pessoas desempenham um papel muito importante, essencial e muito incrível dentro do município daqui de Presidente Jânio Quadros. E hoje, né, eu estou fazendo um diálogo aqui, um bate-papo, um tomada de suco e um tomada de café. Comprei um bolinho, só que o Matheus não pôde nem vir aqui, gente. Olha para você ver. Preparei o café para ele, ele não pôde vir. Mas a gente sabe, né, da nossa realidade enquanto nós estamos em uma pandemia e a gente, né, tenta manter o máximo de cuidado, né, isolamento, tentando manter todas as medidas cabíveis, né, para que ninguém saia prejudicado, para que a gente não se coloque em risco, para não colocar a vida do outro em risco. E aí a gente pensou uma forma, né, de estar dialogando e expondo as nossas ideias, os nossos pensamentos, contribuindo, né, de alguma maneira para com as políticas públicas do município. E é isso. Falar aqui um pouquinho com o Matheus, né? Matheus Aguiar, que é psicólogo do Instituto Agenor Alves de Oliveira e também coordenador do Núcleo de Apoio em Psicologia na Escola, UNAP, né? E Matheus também, né, faz um suporte, né, na educação, na área da educação, e também é psicólogo clínico no espaço de saúde mental, né, o espaço de Matheus. E é isso, o Matheus vai falar um pouquinho sobre a carreira dele, sobre a profissão, sobre sua vida pessoal, um pouquinho que eu vou perturbar. Mas vai falar sobre sua formação, como tem sido o seu encontro com as políticas públicas, né? Nós vamos falar de políticas públicas no contexto atual. O Matheus vai dar sua contribuição e como ele tem se articulado, né, para se manter militante, para se manter presente e se manter dialogando com a sociedade e contribuindo para que ela se fortaleça cada vez mais. Não é isso, Matheusinho? Com certeza. Antes de mais nada, né, antes da gente ir para a parte mais profissional, eu vou querer saber um pouquinho quem é Matheus fora desse âmbito profissional. Matheus enquanto filho, enquanto neto, enquanto amigo, enquanto namorado, e em diversas outras áreas. Eu quero saber desse Matheus, assim, né? Eu que já conheço um pouco, mas eu quero que as pessoas também conheçam um pouquinho de quem é Matheus, né? A gente só está conhecendo o Matheus aqui como profissional, mas por trás desse profissional também tem outras vertentes, outras personalidades, e a gente quer saber um pouquinho sobre você, se apresente. Bate um coração, né? Por trás desse profissional bate um coração. Ah, desse jeito. Pois é. Eu sou isso que você falou. Eu sou filho, eu sou neto, eu sou amigo, eu sou colega, ah, sou namorado, sou várias coisas. Mas é difícil a gente se descrever dessa forma, né? Assim, dizer aquilo que a gente é para além dos papéis sociais que a gente tem na vida. Mas eu sou essa pessoa, eu sou a pessoa de peito aberto, eu sou a pessoa de cabeça aberta, sou a pessoa pronta para dialogar, para conversar. Gosto muito de acolher, gosto muito de ouvir pessoas. Se tem uma coisa que eu me identifico é escutar histórias. Eu amo escutar histórias. E eu aprendo todos os dias com pessoas e é isso, eu sou essa pessoa. Ó, alguém disse aí, por trás desse profissional tem um ser humano maravilhoso. Ó, que legal. Olha, Quem foi, Matheus, porque eu não enxergo de longe? obrigado, Marcelo. Marcelo, Marcelo contribuindo aí. Exatamente. Eu falo um pouquinho, né, desse meu lugar também enquanto amiga de Matheus. Matheus é alguém de troca, né? De muita troca. É uma das pessoas que mais me apoia, que está sempre colado comigo, que eu falo que é meu assessor, é a pessoa que apoia os meus projetos, que cola com os meus projetos, é a pessoa de estar na minha casa, de trocar energia com a minha família.
de sair daqui, ir para Jequié, assistir meus espetáculos. Então, é alguém de muita troca. E eu valorizo muito, né, a nossa amizade e a nossa cumplicidade enquanto amigo, né? E Uhum. é isso. Vamos lá, vamos partir para a primeira pergunta, né, Matheus? Conhecer um pouquinho de você enquanto pessoa, né, enquanto pessoal, quero saber, né, quais foram esses caminhos que você percorreu, né, para chegar até essa sua formação, né, como foi, quais foram as suas dificuldades, quais as experiências, suas vivências. Fala um pouquinho para a galera, também fala de sua formação, né, qual a sua formação e tudo aí que você puder contribuir. Bom, eu sou graduado em psicologia pela Universidade Federal da Bahia, pela UFBA. Meu encontro com a universidade foi um encontro do impossível. Eu digo que era uma probabilidade assim, muito pequena de estar na Universidade Federal. Eu sonhava muito em estar, e quando eu tive a oportunidade de fazer uma seleção, que era uma transferência externa de uma faculdade particular para a UFBA, eu fiz, consegui a vaga, e aí eu passei a ter um novo olhar sobre mim, sobre aquilo que eu queria para a minha vida, sobre a minha profissão, e eu passei a projetar isso para mim assim de uma forma muito intensa, porque eu estive dentro da universidade pública onde poderia ser a vaga de qualquer outra pessoa que paga os seus impostos, que vive nesse país, e eu estava lá ocupando o lugar de alguém, né? E eu sempre tive essa consciência de estar ocupando o lugar de alguém. Meus colegas sempre dizem: você não estava ocupando o lugar de alguém, você estava ocupando o seu lugar. O problema é que outras pessoas não podem ocupar desse lugar. E aí a gente se vê, né, Gleice? Eu sempre falo com você, é aquele lugar de privilégio, né? Privilegiado em alguns sentidos e ter algumas portas mais favoráveis para a gente, né? Em alguns sentidos. Mas apesar disso, não foi fácil a minha trajetória. Você me conhece. Eu não saí daqui de Jânio Quadros sorrindo, eu saí daqui chorando. E foi difícil sair daqui. Foi difícil morar fora, né? Fui morar em Conquista. Já tem 8 anos, 9 anos que eu estou em Conquista. Fui desde o terceiro ano do ensino médio. Tive as minhas questões pessoais com a minha família, tive questões de discussões também com pessoas que eu não gostaria de ter, mas por conta daquilo que eu penso, por conta daquilo que eu sou também, parte muito da minha questão da sexualidade, daquilo que eu sustento também dentro da minha própria verdade. E eu fui em busca de um sonho, né? Eu saí daqui moleque, voltei homem e voltei uma pessoa formada, né? Com a cabeça bem diferente da que eu saí daqui. Digo que foi uma oportunidade de crescimento, mas também com muito sofrimento, porque às vezes quando vê as nossas histórias, quando vê o lugar onde nós estamos, as pessoas não conhecem a luta que a gente tem, a batalha travada que é para morar fora, para morar longe da família, né? Para poder conquistar o nosso lugarzinho ali no sol. E às vezes a gente se queima, né? Várias vezes a gente se queima e às vezes o desespero é muito grande que a gente quer voltar para casa. Mas eu sustentei esse lugar e hoje é a minha paixão, né? Estar podendo viajar, estar podendo ir para fora e me capacitar e estudar. Eu não gostava de estudar, eu era um aluno que dava muito trabalho e com o passar do tempo eu me identifiquei com a psicologia, eu casei com a psicologia e é a paixão da minha vida hoje. Você falou que, né, que você foi um aluno que deu muito trabalho, não gostava de estudar. Eu sou a experiência viva e posso falar isso com propriedade. Matheus realmente não gostava de estudar. Estudei As com o minhas Matheus notas muitos sempre foram anos. baixas. A gente perturbava, a gente. A gente perturbava que Matheus tinha a letra de garranchão. As letras de Matheus passavam das 3 linhas praticamente. Era o Viola aí, que não Parecia que deixa a gente escrevia com mentir. pressa. Viola tá assistindo aí, Viola não deixa a gente mentir. Era Ô, Gleice. Viola lembra também o que a gente sofreu com o Matheus. Gente, Matheus era uma festinha na escola, viu? Mas foi bom porque isso me marca também, né? Enquanto ser humano e eu tenho uma lição muito grandiosa de ter dado trabalho, porque hoje eu olho com mais carinho para os meus alunos e assim hoje eu percebo a Você dificuldade que imagina. muitos têm, sabe? E eu sempre digo na escola, os piores alunos são os melhores, porque eles têm a capacidade de mudar, de progredir, de batalhar por algo melhor.
A gente só precisa saber como se aproximar desses alunos. Assim como eu tive pessoas que se aproximaram de mim também e que me ajudaram muito, né, diante das minhas dificuldades, pessoas que agregaram muito para a minha vida e me deram motivação para poder estudar e estar aqui onde eu estou hoje. Que massa, muito bom mesmo. Me fala aí, Matheus, quais foram as suas motivações, suas inspirações, em quem você se inspirou, né? Como foi essa trajetória? A minha motivação é aquilo que a gente já vem conversando há um tempo, né? Era algo que não era nem para motivar, era para paralisar. A minha motivação foi o preconceito. Foi o preconceito que eu sofri desde pequeno, foi o preconceito que eu sofri desde criança. E isso me fez ir para um outro lugar e pensar diferente, né? Assim, quem é LGBT sabe o que passa na própria pele, a gente sabe do preconceito que a gente luta todos os dias. E essa foi minha motivação para me tornar um ser humano melhor. E hoje eu sou, assim, não seria a palavra correta dizer que sou grata ao meu sofrimento, mas é isso que me fez ser persistente. Hoje eu me inspiro em pessoas que são sábias, apesar de não ter nenhum diploma, de não ter nenhuma graduação, de não ter nenhuma formação acadêmica. A sabedoria das pessoas, o conhecimento popular é algo que me cativa muito. Então hoje eu tenho pessoas assim que nunca tiveram um acesso à universidade, à faculdade, não tem diploma nenhuma, mas agrega na minha vida e me ensina todos os dias, todos os dias. São essas pessoas que me motivam mesmo. Isso mostra, né, que você é uma pessoa de troca, né, Matheus? Que está sempre aberto ao diálogo com qualquer pessoa, né? Pessoa de qualquer idade. Que de alguma forma vai contemplar e vai potencializar você cada vez mais, né? Isso é muito importante. Porque acho que às vezes a gente tem muito, enquanto jovem, enquanto juventude, é de achar que a gente sabe tudo. É que a gente está aprendendo as coisas e achar que a gente sabe tudo. E esquece, né, de escutar as pessoas que têm mais experiência, que têm mais vivência, que de alguma forma vai dialogar com a gente e só vai potencializar o que a gente já tem, né? Uma troca o tempo todo de experiência. Uhum. Né? Isso é muito, muito importante da sua parte. Que massa. E me fala aqui, Teu, como é que se deu, como aconteceu esse processo de encontro, né, com políticas públicas? Como foi isso? Onde foi? Vai me falando. Eu era total anti-esquerda, né? Eu era almofadinha mesmo. Eu era daquele tipo de pessoa que nada me atinge porque minha família tem condições, então nada disso vai me afetar. Eu nunca passei fome, seria mentira dizer isso. Eu sempre tive uma vida muito confortável, mas apesar disso, tinha minhas questões, né, pessoais, como aqui eu já falei. E quando eu entrei na universidade, eu pude ver o lugar, a zona de conforto em que eu estava, e eu passei a entender que nem todo mundo estava nesse mesmo lugar. E a briga que eu tinha, a discussão que eu tinha com meu pai, que votava em Lula há muito tempo e que era de esquerda há muito tempo, eu vi que ele tinha razão. Foi o momento que eu vi assim, meu pai estava certo e eu não enxergava isso e discutia o tempo todo, achando que as pessoas tinham que se matar para trabalhar, para poder conseguir alguma coisa. Quando eu entrei na universidade, a universidade pública, ela é uma porta de entrada para a realidade do mundo, né? Eu digo, e é ali que você pode ver as realidades e as dificuldades de muitas pessoas. E quando eu fui para o campo de estágio, quando eu ia para os bairros mais distantes em Conquista, eu percebia, né, a situação de vulnerabilidade de muitas pessoas, as questões do preconceito, de racismo, do machismo, e eu percebia também as questões sociais. A gente que é de cidade pequena, a gente vê isso quase todos os dias aqui. Tem uma discrepância que fica notória, né? A gente que vai um pouquinho para a zona rural, a gente percebe que tem pessoas aqui ainda que estão em situação de vulnerabilidade. Só que eu não conseguia enxergar isso porque minha zona de conforto não permitia. Quando foi na universidade, eu tive professores que me mostraram o quanto que era importante a gente militar nesse sentido para entender as políticas públicas. E hoje eu vejo a importância da gente defender, da gente debater, da gente conversar sobre políticas públicas, porque não existe saúde, não existe educação, não existe assistência social se não existir as políticas públicas, se não existir a participação coletiva, a participação popular.
E se a gente deixar isso nas mãos de pessoas aí que estão com poder, né? Prefeitos, deputados, senadores, presidente da República, eles não vão se sensibilizar como nós que estamos na ponta e que estamos vendo o sofrimento cara a cara. Porque eu digo isso por experiência própria, né? Assim, quem está na zona de conforto não sabe o que o outro está passando. Mas quando você desce um pouquinho o degrau e vai lá ter o contato com as pessoas, vai escutar a vida das pessoas, você passa a enxergar que tem muita gente que está em sofrimento e que a gente precisa levantar voz para poder defender essas pessoas. Então, esse é o meu encontro com a política pública. Ô, velho, maravilha, assim, sua fala, muito boa mesmo. E falo desse lugar também de estar na linha de frente disso, né? Uhum. A gente que trabalha com escuta, né? Você com a psicologia, eu com o teatro, o tempo todo a gente está escutando pessoas. A gente escuta as histórias das pessoas para que a gente desenvolva o nosso trabalho. A partir da realidade do outro, que a gente constrói a nossa realidade e o nosso trabalho. E, e você utilizar disso e saber esse seu lugar. E fazer desse seu lugar um lugar de transformação e mudança é super importante, né? Muito bom, muito bom. Já que você falou, né, dessas políticas públicas, desse seu encontro, me fala como foi essa imersão ao mercado de trabalho. Como foi isso? Como se deu, né? E Na aí, qual foi essa verdade, experiência? Conta essa experiência para nós. obrigado, pessoal, que está participando aí. Bebio, seu Domingos, João Paulo, que está participando aqui com a gente. Obrigado, viu, gente? Que bom ter a presença de vocês. Vamos lá, vamos conversando. Pode fazer pergunta, pode participar também, que a gente está aqui para responder. Eu estou, assim, falando de uma forma, às vezes formal e às vezes informal, porque a gente também tem esse outro lado pessoal, né? Então, Com talvez certeza. algumas pessoas não tenham visto antes eu me colocar dessa forma, mas eu estou tentando ser o máximo de mim possível, né? Que a ideia é essa. A inserção no mercado de trabalho, para mim, de início, foi um pouco assustadora, porque eu estava estudando para vir para cá, para voltar para Jânio Quadros. E aí, quando não aconteceu de voltar para cá, eu fui indicado para outro município, eu falei, meu Deus do céu, como é que vai ser? Eu não vou estar em casa, eu não vou estar na minha zona de conforto, no lugar onde eu já conheço, o lugar que eu queria trabalhar. Eu vou trabalhar em outra cidade. E me surpreendeu. A minha formação é em saúde, né? Eu sou formado em saúde mental. O meu estágio foi todo voltado para a saúde mental. Quando eu fui para Sim. essa cidade, me colocaram na educação. E aí, quando eu Eita, cheguei na educação, eu falei, o que que eu vou fazer aqui? Eu achei que eu fosse para o CAPS. E aí me colocaram na educação. De início foi aquele desafio, né? Assim, nossa, peraí, uma área diferente, eu não tinha estudado nada, tinha estudado pouco, mas não tinha experiência nessa área, e vou ter que trabalhar aqui. Então vai. Aí eu fui, comecei a trabalhar, e de repente eu vi que eu estava fazendo um projeto que não tinha acontecido antes no município, e que foi abraçado por todo mundo, que o gestor principal, o prefeito, abraçou o projeto, e todas as escolas, eu trabalhei em 20 escolas desse município, e todo mundo participou, e todo mundo estava junto. E para mim, assim, é um motivo de grande satisfação. Então, 2 meses depois que eu me formei, um mês depois eu tentei clinicar, não deu muito certo. Investi dinheiro e perdi dinheiro, porque eu estava em Conquista e não tinha pacientes, não conhecia muita gente. Aí paguei o sim. aluguel de um espaço, mas vi que não ia ser bacana para mim. E aí, depois de 2 meses, eu consegui esse emprego nessa cidade. E para mim foi um motivo de grande satisfação. Depois de lá, o meu crescimento, assim, eu digo que todos os dias eu vou crescendo um pouquinho por conta dessa experiência que eu tive nesse município, que foi muito agregadora para mim, né? Me agregou enquanto pessoa. E aí hoje estou aqui, realizando esse sonho de trabalhar na minha cidade, né? Depois de um pedido meu para Léo, para a pessoa de Léo Gambá aqui em Jânio Quadros. Aí eu falei, não, eu quero trabalhar na minha cidade e a gente está num movimento interessante agora, né? Particularmente esse ano também é um movimento interessante que a gente está fazendo. E eu falei, não, eu quero retornar para casa e estou aqui. Sou grato por isso, montei meu espaço e é isso. É um desafio, né? O mercado de trabalho é um desafio. Para o psicólogo, às vezes ele não é estável, né?
Às vezes você tem paciente, às vezes não tem, depende do mês, depende da implicação das pessoas, mas quando você tem um trabalho fixo, já ajuda você poder ter mais solidez no seu trabalho. Isso me deixa um pouco mais confortável. Ô, Matheus, já que você falou, né, que atuou em outra cidade e agora você está em atuação profissional aqui em Presidente Jânio Quadros, me Uhum. fala uma diferença assim que tem trabalhar fora da sua cidade, né, sua cidade natal, como é a acolhida das pessoas, como é que as pessoas te enxergam, porque assim, eu também trabalho em outra cidade, né, no município de Maitinga, e eu Sim. vejo que é completamente diferente, né, o olhar, a valorização, às vezes de uns ou de outros, a forma como as pessoas recebem a gente, há uma grande diferença e isso causa um grande impacto no nosso trabalho, porque às vezes quando a gente chega num lugar e não é bem recebido, isso de alguma Sim. forma limita, bloqueia nosso trabalho. A gente fica, opa, esse aqui ninguém está me recebendo bem, não quero trabalhar. E quando às vezes É. também a gente chega na nossa cidade natal, também tem um olhar de repressão, às vezes um olhar, não digo inveja, não é essa a ideia, mas fica aquela coisa, ah, o Matheus vai tomar meu lugar, a gente vê muito isso, né? Então, assim, as pessoas se sentem ameaçadas e eu sempre falo, gente, não é ameaça, é só alguém que está vindo potencializar, né, a estrutura local. Então, assim, como é que você vê essa diferença? O que aconteceu? Assim, conta pra gente. Eu me recordo sempre da primeira experiência, do primeiro dia que eu estive lá e que eu conheci a pessoa de Quinho. E aí ele já veio falando para mim, você que é o novo psicólogo da educação, para mim fez total diferença. Eu senti aquela recepção de alguém que estava, né, ali já pronto, já esperando para o profissional chegar. Ele nem me conhecia, mas já me cumprimentou dessa forma. E depois disso, assim, a nossa relação sempre foi muito boa. As pessoas me acolheram, Gil. Foi uma acolhida muito diferente, porque eles não me conheciam, eles não sabiam quem eu era, de quem eu era filho, que é uma característica de quem é cidade pequena, né? Você é filho de não sei quem. E lá é uma cidade pequena também, mas ninguém sabia. De início, ninguém sabia. E com o tempo foram descobrindo, minha família e tal, eu fui contando também. Mas foram se tornando amigos. Eu digo que nessa cidade eu não deixei colegas, não, eu deixei todos amigos. E são pessoas assim que eu mantenho um contato muito bom. E a recepção do meu trabalho, a credibilidade, a autonomia que eles me deram para poder fazer o meu trabalho, foi uma coisa incrível. Então, eu pude fazer o meu projeto, eu pude tentar, errar, consertar, porque eu tinha uma equipe trabalhando comigo. Uma não, várias, né? Que eram várias escolas. Mas essa acolhida é muito importante. Não foi diferente aqui também, no município não foi diferente. Mas aqui ainda tem aquele olhar, né? Filho de Messias, é filho de Lúcia. Às vezes não tem aquela identificação, não é Mateus, psicólogo, é profissional. Não, às vezes confunde muito, né? Inclusive em algumas falas assim de pessoas que já têm um certo conhecimento, mas trazem isso, essa filiação, né? Ou para julgar, ou para criticar, para falar bem ou para falar mal. Eu acho que também tem os dois lados. E isso às vezes não é interessante para a gente que quer uma identificação profissional, né? Porque quando a gente busca essa identificação profissional, a gente quer um pouquinho de distância dessa filiação para a gente poder se tornar quem nós somos e poder mostrar quem nós somos, né? Não somos mais aquelas crianças que dava trabalho na escola e faziam as coisas. Hoje nós crescemos, saímos daqui, estudamos, estamos aí continuando estudando também. Então, eu acho que a gente precisa de um certo reconhecimento enquanto profissional, a gente precisa de um certo espaço que a gente está conquistando, mas não é fácil, né? A gente sabe disso, é uma luta. A gente se esforça muito para poder mostrar o que a gente tem, para mostrar a nossa capacidade, a nossa habilidade, o que, que a gente pode fazer. Quando a gente tem autonomia, quando a gente tem credibilidade, quando a gente tem apoio, eu acho que isso motiva o nosso trabalho e faz com que a gente possa se tornar melhor e trabalhar melhor com as pessoas em parceria e não em disputa, que nem você falou. Eu não vim para poder tirar a vaga de ninguém, eu vim para poder somar. E se não for para somar, não tem problema, eu volto para outro lugar, ou eu vou para outro lugar. Eu não estou aqui para roubar espaço de ninguém. Eu acho que todo mundo pode brilhar, foi uma fala sua que eu vi ontem, todo mundo pode brilhar e todo mundo deve brilhar. Não tem isso não, né? E se precisar de ajuda, um ajuda o outro, não é disputa.
Com certeza, com certeza. Como tem sido enfrentar essa fase de pandemia no seu âmbito profissional? Hum. Tive que me reinventar. Quem já me segue aqui, quem tá vendo vários vídeos meus, vários textos, cartilhas, lives, né? Essa não é a primeira, já é uma de muitas lives. E os atendimentos online acontecendo, alguns atendimentos presenciais também de urgência e emergência, que essa semana foram suspensos, mas que estavam acontecendo ainda. Eu tive que me reinventar. Não é fácil para o profissional da psicologia nesse momento também, assim como não é para os outros profissionais, né? Mas eu acho que quando a gente tem a persistência, a gente tem a coragem de ir lá e meter a cara e fazer o trabalho da gente, a gente consegue. Então, todos os dias eu faço um pouquinho, não me cobro muito, mas vou escutando histórias, vou escutando pessoas e vou exercendo meu trabalho da forma com que eu posso fazer. Massa. Você falou, Matheus, em reinventar, né? A gente tem que estar o tempo todo reinventando. Ainda mais quando a gente dialoga e discute sobre políticas públicas, né? Eu queria saber de você como se manter militante nas políticas públicas. A gente sabe que é tão complicado, a gente sabe que quando a gente traz um pouco de conhecimento, as pessoas já estão acostumadas com outro tipo, às vezes até de política mesmo. A política, né? De politicagem. Quando a gente fala sobre políticas públicas, o povo vai para olha lá, já vai falar de política. E não é de política, dessa política, politicagem que a gente conhece, né? E para a gente se manter militante, a gente sabe que é árduo o trabalho. A gente sabe que a gente precisa muito, muito, muito dialogar, né? Procurar conhecimento, respeito também da população. E aí eu queria saber de você como é se manter militante, assim. É difícil, é resistência o tempo todo, é resistir. A gente está em meio a um governo opressor que desmancha tudo aquilo que a gente tem enquanto política pública, né? Não tem como negar. Felizmente, a gente teve uma boa notícia essa semana, que foi a votação do Fundeb, e aí a gente conseguiu, né? Pelo menos na primeira instância, a aprovação do Fundeb, e eu fico muito feliz, que a gente realmente precisa conquistar essas questões de educação, fora as outras. Mas é um lugar de resistência, Gil. Assim, não é fácil, não é fácil, porque a gente tem que estar se aproximando de muitas outras pessoas para poder falar sobre isso. Você falou de uma coisa muito interessante, que é a questão da politicagem. Quem é de cidade pequena sabe que tem sempre aquela politicagem. A compra do voto, a troca de favores, isso acontece, né? Infelizmente acontece, e muitas pessoas estão acostumadas com isso. Se a gente ainda não parar para perceber que a gente, ao invés de pensar no benefício próprio, no individual, a gente deve ir atrás do coletivo, né? Um exemplo que eu posso dizer, ao invés de pensar em um saco de cimento para si, para construir a sua casa, o seu quartinho ou qualquer coisa sua, pensa na construção de um hospital, né? Pensa na construção de uma escola, pensa na segurança do teu bairro, pensa no saneamento básico, pensa em questão de desenvolvimento. Porque se a gente não pensar no coletivo e pensar só no individual, vai ser. A gente já vive numa sociedade capitalista, mas a questão da desigualdade social ela só vai aumentar cada vez mais. E o problema é que o saco de cimento que serviu para você agora, lá na frente não vai servir mais. E a gente está no momento em que o saco de cimento serviu para muita gente lá no passado. E hoje, se a gente tivesse condições de ter mais hospitais, a gente talvez não estaria vivendo essa preocupação tão grandiosa que a gente está nesse momento, né? Então, a gente precisa batalhar pelo SUS, pelo SUAS, pela educação, por tudo que é de direito, mas a gente precisa conversar e realmente se informar. Eu sempre digo, não precisa de diploma para isso, não precisa ser graduado em nada, basta querer. Porque cidadão todo mundo é, e direito todo mundo tem para poder exercer. A gente só tem que ir lá atrás e poder saber dialogar e poder cobrar aquilo que é de direito da gente. Sua fala faz com que reforce o meu pensamento, assim, né? Enquanto nessa ocupação desse lugar, né? Que vou estar me ocupando daqui a um tempo, se tudo der certo. É, é pensar coletivo, né? A gente tem muito aquela de pensar individual, para mim, o meu, eu quero para mim, vou pedir fulano para mim. Enquanto isso, meu vizinho também às vezes está com a mesma necessidade ou com a necessidade maior do que a minha.
E a gente, né, pensa nessa ideia individual e nos tornamos, né, sujeitos individuais e que esquece do coletivo e que se a gente busca por melhoria por ocupar espaços por direitos, né, coletivos, com certeza a gente vai fazer nosso município crescer muito mais, né, fortalecer muito mais. Porque quando você deu um exemplo aí sobre a questão do saco de cimento, né? Imagina isso, eu vou dar um exemplo avulso, não tem nada a ver com a questão política, mas um exemplo avulso. Não seria mais vários cimentos para a gente construir um espaço do que só o meu que vai ali ajudar na minha parede? Sim. Sabe? Que vai beneficiar mais pessoas. E a sua fala é muito importante, porque faz com que as pessoas, né, saiam desse lugar de politicagem mesmo, saiam desse lugar de pensar individualmente, saia desse lugar de que o tempo todo a gente está pensando na gente e esquecendo do nosso próximo. E quando acontece, por exemplo, uma pandemia como essa, só eu aqui, só minha casa não vai me defender de uma pandemia como essa, porque eu tenho necessidade de um hospital, né? Eu tenho necessidade de equipamentos, eu tenho necessidade de, por exemplo, se acontece alguma coisa maior, que, por exemplo, aqui em Engenho Quadros, de espaços que vão cuidar dessas pessoas, que essas pessoas precisam se isolar. Então, assim, se a gente o tempo todo ficar pensando só no nosso, quando acontecer algo, né, ruim, que vai afetar todo mundo. E aí não vai apontar, ó, tá acontecendo algo ruim, vou só ali pegar Matheus porque fez isso, né? Vai ser todo mundo. Então a gente tem que ter esse pensamento coletivo mesmo. Matheus, ó, atrás, assim, um pouquinho atrás, você falou sobre questão de privilégio, né? E é importante que as pessoas, né, saibam, porque nós temos uma cara social, né? E a gente sabe esse lugar de privilégio enquanto homem branco, né, de classe média alta, não sei como você se coloca nesse lugar, como você foi colocado nesse lugar, né? Porque às vezes não é a gente que se coloca, esse lugar nos pertence, né? E é assim. Eu queria saber, Matheus, assim, você enquanto homem, né? Enquanto homem branco de classe média, quais foram as facilidades, né, nesse lugar seu de conforto, de privilégio? Quais foram as facilidades, né? Como foi? Coisinha para ser padrão, né? Ser hétero. Só faltou ser hétero. Ai, eu nem consigo pensar. Mas é isso que desestabilizou o todo. Poderia ter sido, né, muito tranquilo se fosse hétero, mas por não ser, eu acho que me deu vazão para sofrer e poder me fazer do jeito que eu sou. Eu sempre digo para as pessoas que estão perto de mim, se eu sou quem eu sou, é pela luta que eu já travei, pela batalha que eu já, né, firmei e por tudo que eu enfrentei. Eu acho que cada um é um pouco também do seu sofrimento, cada um cresce e evolui com o seu sofrimento. Assim foi comigo também. E como você falou, esse lugar de privilégio, eu, na verdade, nunca gostei. Nunca gostei desse lugar. Só que não tem como você negar esse lugar. Por mais que você diga, não, eu não estou. Você está. É diferente eu estar andando na rua, e eu estar abrindo a porta aqui do meu apartamento e a pessoa passa por mim, boa noite, tudo bem. Agora, você, enquanto mulher negra, está abrindo a porta de um apartamento à noite, já te olham diferente, já te tratam diferente. Você é suspeita por isso. Então, a gente não pode deixar isso de lado e ignorar essa questão. Ela existe. O preconceito, ele existe em todas as esferas também. Mas eu acho que quando a gente para pensar nesse lugar que a gente ocupa e parar para poder refletir que existem pessoas que não têm as mesmas condições que a gente, que não têm os mesmos confortos que a gente passa a mobilizar para que essas pessoas possam ter um pouco mais de cuidado, de afeto, de acolhimento. E essa é a minha batalha hoje, sabe? Eu faço isso todos os dias com a minha profissão. Eu fui fazer psicologia porque eu me interessava em trabalhar com a população de zona rural. E quando eu tive a oportunidade de trabalhar, foi muito interessante porque eu pude ver o quanto que a psicologia pode modificar algumas realidades e pode dar ouvidos, né, para discursos que estão lá arraigados há muito tempo, discursos de sofrimento, né? Existem muitas pessoas que sofrem por não poder falar. E quando eu ouvi essas pessoas, eu pude repensar o meu lugar, porque eu ia para uma zona rural, uma fazenda distante,
Chegava lá em que um garoto falava para mim que não tinha o que comer, que faltou farinha para poder misturar no café. E eu saía daquele lugar mais tarde, umas 5 horas, ia para casa, e eu estava morando no Candeias, em Vitória da Conquista, que é um bairro mais nobre e que a maioria das pessoas são brancas, né? E quando eu chegava em casa, eu sofria mais, porque aí eu parava para pensar nesse lugar que eu ocupava e via que aquela criança continuava passando fome durante a noite, enquanto eu tinha o que comer em casa. Isso me incomoda, Gil. Isso não é para ser bonitinho, não é para ser um discurso florido e dizer, porque quer ser bonzinho. Não. É uma questão de que me incomoda por a gente, às vezes, negligenciar isso. A gente sabe que existe esse lugar de sofrimento, que existem pessoas que estão sofrendo, só que a gente não pode ter a omissão, a gente não pode negligenciar o cuidado para essas pessoas. Eu sei que eu sou um grãozinho muito pequeno dentro da psicologia quando eu ouço essas histórias. Mas se tiver outras pessoas que são também grãos como eu, a gente pode se tornar muito mais forte. Só que a gente não pode deixar isso passar. A gente não pode ignorar o sofrimento das pessoas e naturalizar. E hoje o que mais acontece é isso, a naturalização do sofrimento do outro. Porque eu tenho, eu não vou me preocupar com o que o outro tem ou deixa de ter, porque aqui em casa não falta. Quando a gente fala de internet, eu até estava conversando outro dia com Flávia, que é também psicóloga, e a gente ia falar sobre redes sociais, e o tema era sobre redes sociais, assim, no literal, Instagram, Facebook e WhatsApp. Flávia trouxe uma discussão da democratização da rede. Tem muitas pessoas que não têm acesso à internet. E eu achei riquíssima a discussão, porque foi um tapa na cara. Enquanto eu estava discutindo o uso do Instagram, pensando, né, dessa forma, Flávia me trouxe assim, ó, tem pessoas que não têm acesso a essas redes sociais. E a gente está num ano político que a gente poderia pensar a respeito disso, né? A gente poderia repensar isso, porque é muito fácil dizer que a educação vai ser EAD. Mas se o seu filho tem internet em casa, tem um tablet, um celular, um computador, é confortável para você. Mas pensa na educação EAD de alguém que está morando em uma fazenda que fica a 1 hora e meia da sede e que é difícil o acesso para chegar aqui. E que às vezes vem até de manhã, muito madrugada, e não toma o café da manhã. E que quando volta já é noite. E aí só faz uma refeição, dorme, porque no outro dia tem que acordar 4, 4h30 para poder retornar para a escola. Então a gente precisa repensar a nossa zona de conforto, não que a gente saia dela, mas que a gente possa colocar outras pessoas nela também, que a gente possa agregar a vida de outras pessoas. E eu acho que a gente está num momento em que a gente tem que cobrar isso. Não é só de pessoas civis, não é só de mim, de você, não. As pessoas têm que cobrar de políticos que estão aí há muito tempo que não estão fazendo nada. As pessoas têm que cobrar de projetos que foram embargados, que estão lá há muito tempo. E todos os benefícios que essas pessoas recebem, que as populações recebem, as populações vulneráveis, não são favores. São direitos. Então, comprar as pessoas por meio de um benefício, de um Bolsa Família, de um auxílio emergencial, isso é algo tão, sabe, baixo. Pensar que isso vai comprar as pessoas e jogar baixo com isso, fazer com que as pessoas, né, se convençam de que o político é bonzinho. Não, o político não é bonzinho, não. Ele tem um salário dele e nenhum salário foi mexido. Nenhum salário de deputado foi diminuído para poder ajudar as pessoas. Mas aí fica a reflexão. O que será que a gente está fazendo para cobrar isso também? Será que eu e você, né, por termos condições, por termos um teto, por ter comida, por ter luz, por ter internet, será que a gente também não está confortável demais porque o nosso está bom aqui? E olha quanta gente também que está também nesse lugar e que de repente cruza os braços e fala, eu não tenho o que fazer, não. Tem sim, nós temos. A obrigação é de todos nós. Se tem alguém que está sofrendo por não ter condições, se tem alguém que está sofrendo por não ter acesso, eu acho que é de responsabilidade de todos nós, sim. É claro que a gente não tem que criar um sofrimento aí geral e dizer que todo mundo tem que se sentir culpado pelo lugar que ocupa. Não. Cada um sabe da batalha e do trabalho que tem para poder conseguir aquilo que tem. Mas a gente tem que pensar também como as outras pessoas podem ter oportunidades de também conquistarem, né, conseguirem que querem para a vida delas, né? Por aí. Falei demais. Não, perfeito. Sua fala foi perfeita, assim. Dialoga, né? A gente dialoga já com essa prática. Foi bem.
muito parecida com o que eu penso mesmo, sabe? E eu vejo muito da ideia das pessoas, olha, deu uma cesta básica, alguém, pronto, resolvi. Não resolveu, você resolveu um problema ali de imediato. E Sim. depois que acaba essa cesta básica? Qual a estrutura que essa pessoa vai ter, né? Uhum. E aí uma das coisas que eu gostei muito da sua fala é que por mais que você ocupe esse lugar de privilégio, de conforto, você tem consciência desse lugar. Você tem consciência que você ocupe esse lugar e sai dessa caixinha, assim, sai dessa caixinha que você poderia estar nem aí preocupado com essas políticas públicas. Você poderia estar nem aí. Talvez você não estaria nem fazendo psicologia. A gente brinca, Matheus deveria estar fazendo medicina, pelo que o Matheus tem, balançando na resenha. Matheus deveria fazer outras coisas, eu vejo muitos amigos falando isso. E ver você fazendo algo, né, que trabalha com sensibilidade, que trabalha com escuta, que trabalha com um olhar sensível ao outro, já é sair dessa caixinha, né? Você pode até estar falando sobre isso, como é para você sair dessa caixinha, que você poderia estar vivendo outras coisas. Você tem condições de estar vivendo outras coisas, né? E mesmo assim você tem, de sua forma, com o seu trabalho, lutado por direitos, por conquistas de outras pessoas e por transformação na vida de muita gente, né? E às vezes, Matheus, não é. Eu não sei se com você é assim, mas comigo é. Tem gente que não tem só necessidade de cesta básica, não. Tem gente que tem necessidade de ser ouvido, de você chegar e perguntar como é que você tá, né? Tem gente que tem necessidade de um olhar mais sensível, de atenção. Eu falo que eu estou nessa mobilização enquanto pré-candidata a vereadora, eu vejo que às vezes a gente conversa com alguém, alguma coisa, às vezes as pessoas têm uma necessidade de atenção, de falar, poxa, ó, Gleice ali lembrou de mim, veio falar comigo, veio falar sobre ela estar sendo uma pré-candidata, sabe? Eu vejo isso, às vezes as pessoas, não. O que eu mais ouvi até antes de entrar, né, para a questão política, eu vi, ó, não entra não, que o povo só vai te pedir coisa. Não entra não, que o povo só vai te pedir coisa, né? Foi o que eu mais ouvi. E isso vai muito da posição como você se coloca diante da sociedade, né? A forma como você luta, como você mostra a sua pessoa, os seus ideais, né? Então, assim, eu vejo a minha aproximação enquanto povo, às vezes as pessoas têm necessidade disso, de atenção, de escuta, não é só de cesta básica, não é só de chegar com um saco de cimento e entregar e virar as costas e aí parece que não existe mais aquela pessoa ali. Não é isso, né? Sair dessa caixinha também, essa perspectiva que eu tenho também. Sim. Quando você fala de sair da caixinha, eu lembro muito do meu processo de sair de casa, né? Parece que sempre que está confortável lá em casa, eu falo assim, não, peraí, deixa eu ir para o meu canto, deixa eu pagar minhas contas, deixa eu ser independente. E, eu vivo nessa, digamos, nessa labuta também de conquistar o meu espaço e pelo meu esforço, né? É algo que eu tenho em relação aos meus pais também. Porque eu sempre penso em conquistar aquilo que é meu. Eu não acho justo aproveitar daquilo que os meus pais têm ou ficar à mercê disso, né? Ficar nas asas dos meus pais o tempo inteiro. Então, desde que eu comecei a trabalhar, o máximo de contas que eu consigo pagar com o meu salário, o máximo de coisas que eu consigo fazer para mim com o meu salário, eu faço sem recorrer a eles. Já é um processo meu, meio que de libertação desse lugar também e de entender o valor que tem o meu trabalho e de entender o valor que tem as minhas conquistas, né? Eu já passo por esse lugar. Sair da caixinha é esse processo de você poder sair da asa do conforto, sair do lugar de conforto e viver a vida real. A vida é isso daí, né? É você se sustentar, sustentar a sua escolha, sustentar quem você é, né? Não ter sempre o outro para responder por você, é você, pronto, acabou. E aí você passa a ser responsável, mais humano, passa a ter esse olhar mais acolhedor sobre as pessoas e passa a enfrentar desafios, porque a gente sabe que sair de casa não é fácil, a gente enfrenta muita coisa, mas é necessário também para a gente poder crescer, né? Olha o quanto que a gente cresceu, porque Gleice e Matheus, há 10 anos atrás, não pensava assim. E não tinha perspectiva nenhuma de pensar como eles pensam hoje, eu e você. Então, ter saído, ter visto outras realidades, ter passado pelo que a gente passou, nos transformou. E é incrível que nos transformou para poder ampliar o olhar da nossa terra, da nossa casa. A gente precisou sair de casa
para poder olhar melhor para a nossa casa, para poder, na verdade, não olhar. A gente olhava, a gente não enxergava. A gente ouvia o barulho, as broncas, as queixas, mas a gente não escutava. Hoje, a gente enxerga e escuta. Por que essa diferenciação? Porque hoje, além de ver, a gente quer mobilizar algo, a gente quer fazer algo, né? A gente não quer permanecer naquele lugar em que era cômodo para a gente, ou que nos deixava ali paralisados, a gente quer se movimentar. E essas movimentações que a gente faz, pelo bem das nossas vidas e pelo bem da vida dos outros, é o que nos torna dignos, né, de viver uma vida plena, satisfatória, feliz. Porque hoje, para mim, a satisfação da minha vida é poder contribuir para a vida do outro. Senão, eu não teria sentido em estar vivo, eu não teria sentido nas minhas relações sociais, nas minhas relações interpessoais, né? Em tudo aquilo que eu venho cultivando enquanto amizade, enquanto conhecimento, enquanto aproximações. Então, isso que é rico na vida. Agora, tem relações que podem ser boas, tem relações que podem ser ruins, vai sempre ter, né? A gente vai estar aberto para experiências. Só que se a gente não se permitir viver, como é que vai ser viver dentro da caixinha, né? Como você falou. Quem é que quer viver blindado? É muito perigoso. O risco é muito maior quando a gente se blinda, viu? A vida está aí para ser vivida. Com certeza, com certeza. Você falou, né, da questão de retribuição. Eu vejo, assim, por te conhecer há muitos anos, né, a gente estuda junto desde a creche, né, e até hoje nós mantemos uma amizade. E eu vejo o quanto foi importante para mim, para você sair de Jânio Quadros, né, sair para estudar fora, para conhecer uma outra realidade lá fora, para ter outras experiências, participar de vivências com pessoas completamente diferentes da gente. Quem conhece, eu acho que quem conheceu você também da universidade, quando chegou à universidade, encontrou pessoas totalmente diferentes do que está vendo hoje, porque a gente chegou também com um pensamento que dialogava com a nossa realidade aqui de cidade pequena. Às vezes um pensamento muito conservador, muito machista, né, muito preconceituoso ainda. Eu falo quando eu cheguei na universidade, que eu vi aquela possibilidade, aquela diversidade de coisa, eu começava a repreender tudo. Eu falava, eu não quero isso, eu não vou ser assim, eu não vou participar assim. Porque, querendo ou não, existe esse preconceito de tipo, opa, não quero conhecer aquilo ali. E o que eu mais levei na cara, Matheus, foi que as pessoas que eu já chegava apontando, falando, olha, eu não quero envolvimento com aquela pessoa, do candomblé, não sei do que, foram as pessoas que mais me ajudaram lá fora. Sim. Foram as pessoas que, quando eu não tinha um prato de comida para comer à noite, chegava na minha casa e trazia um bolo, um biscoito. Foram pessoas que, quando eu estava tendo crise, quando eu estava sentindo saudade do meu pai, da minha mãe, do meu irmão, dos meus amigos, dos meus sobrinhos, eram pessoas que chegavam, ei, Gleice, vim aqui tomar café contigo. E por isso foi a ideia, né, do meu café, café assim, né, do meu alimento aqui, porque é isso que as pessoas faziam comigo. Gleice, eu vou na sua casa, vou levar um macarrão, a gente faz, e eu sou de cidade pequena e a gente tem muito essa acolhida com as pessoas. E às vezes lá fora não tem, né, Teu? As pessoas passam pra gente e não sabe quem é. A gente morou em apartamento que a gente nem conhece quem é o vizinho da gente. E aqui a gente nem sabe quem é, nem sabe quem é. Aqui o povo sabe tudo da vida da gente. E assim como eu estava falando antes, as pessoas que eu mais julguei, Matheus, foram as pessoas que mais me deram a mão lá fora. Então, sim, por que não, depois de ter aprendido muito, de ter quebrado a cara, por que não também ajudar na questão da busca de direitos para essas pessoas, né? Que eu tanto julguei, né? Sim. Então, assim, eu acho que foi muito importante para nós dois ter saído para a gente ter um pensamento. Não, o nosso pensamento, eu escuto muita gente falando, vai ser mais Matheus assim, vai ser mais Matheus pensa assim. Não, a gente não pensa melhor do que ninguém. A gente só deparou com uma outra realidade que só está acrescentando para que a gente se torne pessoas melhores dentro da sociedade, né? E uma das coisas que eu acho e que eu sempre falo para você é em relação à nossa retribuição ao município. Poucas são as pessoas que saem, que votam e fazem trabalho em prol do município, né? E fazem um trabalho muitas vezes voluntário, que você sabe que o nosso trabalho muitas vezes é voluntário, muitas vezes
desvalorizado por algumas pessoas, não é por todo mundo, a gente também tem que ser, né, honesto na fala, não é a cidade toda que desvaloriza, não. Tem muita gente que desvaloriza a gente aqui sim. Né? Tem muita gente que está aproveitando, né, do nosso crescimento, às vezes também para crescer junto, e às vezes é bom, mas às vezes é ruim, porque a gente viu quando a gente estava passando por muita coisa, eram pessoas que nem na nossa cara olhavam, que não acreditavam no que a gente tinha, não acreditavam nos nossos sonhos, e que hoje está aqui falando, Matheus Iglesias é da nossa cidade, não sei o que. Não, galera, desculpa, mas a gente também não é assim. Eu tenho que falar uma coisa aqui que me pareceu. Eu quero sentir orgulho de dizer que eu sou de Jânio Quadros. Eu quero sair e lá fora poder dizer eu sou de Presidente Jânio Quadros, eu vim de lá. Quando você fala da Globo, as pessoas querem te ver lá porque querem ouvir você falar que você é daqui. Mas quantos daqui que sustentam esse lugar seu, que te dão motivação para isso, que te dão apoio, que te dão força para poder te colocar lá? Né? Isso independentemente, eu sei que não é uma vontade tua, mas eu estou dizendo assim, né? Para a gente poder pensar o quanto que as pessoas também valorizam o seu trabalho para poder te colocar em algum lugar, assim como valorizam o trabalho de outras pessoas aí, às vezes está valorizando gente que já é famosa, ou então gente que não tem nenhum talento ou nenhuma habilidade, porque é famosinho, porque é popularzinho, né? E aí valoriza bastante aquela coisa, dá espaço. Mas para quem está fazendo um trabalho, para quem poderia ter mais visibilidade, de repente está lá ocultado. Mas depois quer ouvir falar, né? Depois as pessoas vão te cobrar, não, você apareceu lá em tal lugar, por que você não fala que é de Jânio Quadros? Mas espera aí, Desse jeito. Jânio Quadros como? Será que as pessoas de lá me apoiaram? Essa é uma crítica que ela tem que servir. Ela serve para nós dois, mas ela serve para outras pessoas também. Tem pessoas aqui que estão na live, que saíram para fora e não tiveram a visibilidade que a gente está tendo, que também se esforçam, que também estudam, que também ralam, que também sofrem, mas que não tiveram a visibilidade que a gente está tendo agora. Aproveitar desse lugar de fala para poder mostrar que essas pessoas estão aí e que essas pessoas podem fazer a diferença na vida de outras é uma honra para a gente, né? É algo que a gente tem que fazer.